Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com o equilíbrio redox, hoje eu quero mostrar para vocês a iodimetria e apresentando para vocês o método de determinação de vitamina C ou ácido ascórbico em sucos industrializados. Mas antes de continuar, pessoal, já se inscreve no canal se não for inscrito ainda, deixe um like no vídeo para não esquecer depois, isso ajuda bastante o canal da plataforma. Ative o sininho para receber futuros envios e também compartilhe esse vídeo na rede social de vocês, que ajuda a divulgar mais o canal. Quem tiver um hype pessoal disponível, gratuito, considere hypar esse vídeo também para o YouTube reconhecer que é um conteúdo relevante e divulgar para mais pessoas. Sigam também o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando sempre, sou mais ativo no Instagram, que é uma forma da gente manter contato. Agora sim, vamos para a aula. Antes de continuar, pessoal, aquele recadinho de sempre. Mais de 70% de quem está vendo os vídeos não se inscreve no canal, o que prejudica bastante o canal na plataforma. O YouTube não reconhece esse canal por ter poucos inscritos, poucos views, e isso prejudica bastante. Então, pessoal, tá vendo o vídeo? Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta. Tem o hype disponível, dá um hype para esse canal. Isso faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. E me ajuda bastante para fazer o canal continuar crescendo. Agora sim, vamos para a aula. No último vídeo, pessoal, na última aula, a gente falou da iodometria, onde o iodo é o analito, né? Entre muitas aspas, né? Como eu falei, a gente gera iodo pela reação do cloro ativo da água sanitária, né? Formando iodo. E a gente titula com um agente redutor, que no caso é o tiosulfato. E o indicador é o amido. Expliquei para vocês tudo como faz, tudo bem? Bora, pessoal, vou falar para vocês de iodimetria. E qual a diferença da iodimetria para a iodometria? Na iodimetria, o iodo é o titulante, ou seja, o iodo vai na bureta. Tudo bem? Então, vou colocar uma solução de iodo na bureta, vou titular a minha amostra. Então, o iodo é um oxidante, vai agir como oxidante, e o redutor vai ser o meu analito. Eu vou consumindo o iodo na bureta, tudo bem? E novamente o amido é indicador. Nesse ponto eu posso colocar o amido no começo da titulação, por quê? Vou pingar o iodo vai reagir com o meu analito, que é um redutor, e sendo consumido. A partir do momento que não tiver mais redutor, mais analito, para reagir com o iodo, o primeiro excesso vai formar a solução do complexo azulado de amido e iodo. Tudo bem, pessoal? Então, nesse ponto aqui, o amido é no começo da titulação. Tudo bem? Só que, pessoal, iodo não é padrão primário. Então, eu posso padronizar com uma solução de tiosulfato de sódio. Bem, então eu posso pegar uma solução de tiosulfato de sódio, colocar no meu Erlenmeyer, colocar amido e titular até a coloração azulada. Tudo bem? Só que tiosulfato, pessoal, vocês lembram da aula passada, também não é padrão primário. Então eu preciso padronizar ele ou com dicromato ou com iodato. Tudo bem? Então, eu preciso padronizar a minha solução que eu vou usar para padronizar. Eu posso até colocar mais erros nesse método também, porque eu vou sempre crescendo erros. Além disso, pessoal, amido é insolúvel em água e todas as determinações são feitas basicamente em solução aquosa. Então é importante você ter uma concentração de iodeto, né? Eu já falei na última aula também. Vocês não viram ainda, tá aqui no card, para dissolver o iodo, vai formar o triiodeto. Bem, ela deve ser igual ou superior à concentração que eu vou trabalhar. Se eu fazer uma solução de iodo, por exemplo, 0,1 mol por litro, eu tenho que ter iodeto no mínimo 0,1 mol por litro ou mais. Eu costumava fazer pelo menos 3 vezes mais para garantir o excesso de iodeto. Tudo bem? Mas como eu falei, pessoal, a solução do iodo não vai ser padrão primário. Entretanto, a gente já viu um padrão primário que forma iodo. O iodato de potássio. Ele é um padrão primário, tem uma massa molar grande, né? 214,00 gramas por mol, que é requerido para ser um padrão primário, tem uma alta massa molar. Eu posso secar ele a 120 graus por 1 hora, pelo menos, ou mais.
E eu posso gerar o meu iodo in situ, que a gente já viu essa reação também na aula passada. O iodato reagindo com iodeto, formando iodo. Então, pessoal, como vai ser agora? Eu vou colocar uma solução de iodato na minha bureta, padrão primário, pesei a massa certinho, calculo a concentração exata da minha solução titulante e fico titulando com o iodato. Eu ponho iodeto na solução está sendo titulada, né? Meio ácido também e amido. Então, cai o iodeto reage, desculpa, pinga o iodato reage com o iodeto forma iodo, o iodo é consumido pelo meu analito, e no primeiro excesso de iodato vai formar iodo, o iodo não vai ser consumido, vai complexar com amido. Tudo bem? Então, é um método bem mais simples para fazer a determinação de redutores no caso do ácido ascórbico. Eu falei, o iodo é gerado e consumido, e o excesso de iodo é indicado pelo amido. E pessoal, a vitamina C, vocês já conheceram, né? É o ácido ascórbico, um reagente que a gente tem muito no laboratório, um redutor muito forte. Essa aqui é a molécula dele. Se vocês observarem, pessoal, não tem nada de ácido aqui, não tem um ácido carboxílico. Por quê? Se fosse um ácido carboxílico, o H era para estar aqui, nesse carbono. Não tem mais. Só que esses dois hidroxilas vicinais acabam ganhando um caráter um pouco mais ácido, tá, pessoal? Porque se eu perco um próton, eu consigo estabilizar por ressonância a carga aqui, tudo bem? Então, sim, se eu dissolver ácido ascórbico, vai dar uma solução levemente ácida, tudo bem? Ele é um antioxidante, pessoal. Eu já conheço muito ele, eu uso bastante ele para evitar a oxidação. Principalmente em solução de ferro 2, eu adiciono ácido ascórbico para evitar formar ferro 3, que eu não quero no experimento que eu estou fazendo. Tudo bem? É recomendado, pessoal, um consumo de 75 a 90 miligramas por dia de ácido ascórbico. E a gente tem uma vantagem muito boa. Tem diversas frutas e vegetais nós encontramos ácido ascórbico em grandes quantidades. A laranja, a cerola é bem conhecido por ter bastante vitamina C. Tangerina, limão, mamão, kiwi, caju, morango, tomate. São todos frutas, sim, tomate é fruta, lembra disso, que tem muita vitamina C. Então, é recomendado ter esse consumo. Tudo bem? Além disso, tipo brócolis, espinafre, aspargo. Tem outros vegetais também com bastante vitamina C que podem ser encaixados na nossa alimentação. A manga também tem bastante vitamina C, tá, pessoal? Então, todas essas frutas aqui eu posso consumir que vai me dar uma boa quantidade de vitamina C, tudo bem? Algumas delas, né, até mais do que essa dose recomendada. Além disso, pessoal, tem medicamentos e suplementos à base de vitamina C. Lembrando, pessoal, suplementos não é uma coisa boa ficar tomando o tempo todo, tá? A não ser que for prescrição médica. Então você tem aquelas vitaminas C efervescentes, tudo. Tem o mito, né, que se você tomar vitamina C você não pega gripe, não pega resfriado, cura mais rápido. Já foi provado que é lenda, né? Quem começou essa lenda foi o Linus Pauling, que ele ficava tomando ácido ascórbico o tempo todo e dizia que não tinha gripe. Na verdade, pessoas tomando ácido ascórbico e não tomando ácido ascórbico têm os mesmos sintomas de gripe quando pegam e pelo mesmo tempo. A única coisa que diminui a intensidade de gripe é a vacina. Já resfriado, que são sintomas mais leves, notaram uma pequena variação de algumas horas nos sintomas de resfriado para quem suplementava vitamina C. Então, se não for recomendação médica, não suplemente. Aliás, nunca suplemente nada. É importante, pessoal, eu falei na aula de cromatometria do ferro, e é ferro 2, e o ferro 2 absorvido pelo corpo, o 3 não. Então, quando você vai tomar medicamento, suplementos de ferro, ou quer ajudar a absorção de ferro, é importante consumir junto com uma fonte de vitamina C. Tudo bem? Então não adianta comer, vou comer muito feijão que tem ferro. Se não tiver vitamina C junto para reduzir o ferro 3 para 2, não absorve, tudo bem? Então eles estão também trabalhando meio em conjunto. Além disso, pessoal, em muitos sucos, mas agora como conservante é adicionado, porque muitas vezes no processo eu posso perder a vitamina C. Se eu pegar por exemplo, um suco industrializado de laranja, eu posso perder a vitamina C.
Então a indústria coloca como conservante. Então vai evitar a oxidação de outras substâncias, tudo bem? É esse ácido ascórbico que a gente vai terminar hoje, certo? Bom, como eu falei, pessoal, um antioxidante é um redutor, ele vai doar elétrons para manter as espécies que eu quero na forma reduzida. Como eu dei o exemplo do ferro, né? Só absorvemos apenas o ferro 2, que é o que vai para a hemoglobina. Se consumir ferro 3, não é absorvido. Então, para garantir que o ferro vai estar na forma 2, a gente consome vitamina C junto ou outra fonte de ácido ascórbico, tudo bem? No fim, ácido ascórbico é a vitamina C. Ou por suplementos ou por alimentos. Aqui, pessoal, é a reação de redução, né, de perda de elétrons do ácido ascórbico, formando o dihidroascórbico, né? Eu perco esses dois prótons aqui e libero dois elétrons, e essa dupla aqui acaba virando essas duas duplas daqui, tudo bem? Essa bicetona vicinal, tudo bem? Para simplificar, pessoal, eu vou usar essa reação aqui. E a massa molar do ácido ascórbico, 176,12 gramas por mol. E a reação simplificada do ácido ascórbico, formando o ácido dihidroascórbico. Tudo bem? Então, pessoal, aqui são as reações, né, que vão acontecer, né, do iodo consumindo dois elétrons e formando dois de iodeto, e o ácido ascórbico formando o ácido dihidroascórbico, liberando dois prótons e dois elétrons. Para somar as duas, pessoal, é direto, né? Então, eu cancelo os elétrons aqui, e a reação fica dessa forma aqui. A reação é 1 para 1 no caso. Tudo bem? Só que o iodo não é titulado automaticamente, ele é gerado pela reação com iodato. Tudo bem? Para somar as duas, eu vou multiplicar aqui por 3, né? Essa reação aqui. Porque eu preciso de 3 iodos aqui, então cancelo os iodos. Aqui eu fico com 6 iodetos, aqui com 5, né? Aqui vai ficar 6 prótons e aqui 6 prótons. E aqui 3 ácidos ascórbicos, 3 ácido dihidroascórbico. A reação global é essa daqui. Tudo bem, pessoal? Para dar a estequiometria. Então, aqui eu estou consumindo 6 elétrons. Está indo aqui o iodo, aqui ele está como 7, com 5 mais. Deixa eu fazer direito aqui. Ele está como 5 mais aqui. Ele vai para o menos, ele ganha 6 elétrons. E o ácido ascórbico, né? Deixa eu pegar outra cor aqui. Ele perde 2 elétrons, a gente já viu. Bem, então, quando eu igualo o número de elétrons, né? Vai ser 6 vezes o número de mols de iodato é igual 2 vezes o número de mol de ácido ascórbico. Como 2 e 6 são múltiplos, eu posso dividir por 2, né? Aqui e aqui. Então vai ficar como 3 mol de iodato, tudo bem? De novo, pessoal, é a troca do coeficiente estequiométrico, né? Que indica o número de elétrons transferido. No caso, como são múltiplos, eu posso reduzir. Tudo bem? Agora, pessoal, vitamina C em sucos. O suco em pó, que o nome correto é refresco, tem 5 a 20% de polpa da fruta. Ele costuma ter, em média, 7 miligramas de ácido ascórbico por porção, e a porção é uma colher, que é 5 gramas, tudo bem? Então, esse é o padrão. Se você olhar em rótulos, né, de refresco em pó, ou suco em pó, você vai ver que aproximadamente vai dar porção por colher, e o ácido ascórbico vai estar aproximadamente perto de 7 miligramas. Quando tem o suco em caixinha, que o nome correto é néctar, que vai ter de 20 a 30% de polpa de fruta, você olha no rótulo, vai ter 25 miligramas de ácido ascórbico por porção, que agora é um copo ou 200 mililitros, tudo bem?
E para ser suco mesmo, pessoal, tem que ser a fruta in natura com mais 30% de polpa, tá? Só para classificar. Mas a gente faz suco em pó, suco de caixinha, não tem problema, tá, pessoal? Mas a nomenclatura correta é refresco e néctar, certo? Esse método aqui, pessoal, é um método recomendado pelo Adolfo Lutz, tudo bem? Que é um órgão, ele não é igual ao mapa, tá? Quando eu falei da determinação de enxofre pelo método do mapa, é o método oficial. O mapa só aceita a teoria de enxofre usando aquele método gravimétrico. O Adolfo Lutz, ele é um órgão público relacionado com pesquisa em saúde, tudo bem? E alimento também, qualidade de alimento também é saúde. Então, ele recomenda métodos. Então, é que se olhar esse manual, que é o mais atual, é a quarta edição, se não me engano, de 2008, ele tem 3 ou 4 métodos para determinação de ácido ascórbico. Então, se você é uma empresa que faz sucos, refrescos e precisa determinar ácido ascórbico, uma auditoria vai pedir um método oficial. Ele é um, você pode escolher qualquer um deles, tá? Então eu vou usar o método Flux do iodato. Então a auditoria já aceita, tudo bem? Ou, se você está terceirizando a tua análise, também tem que pedir um método oficial desses, tá? Então são métodos recomendados, são métodos oficiais, mas recomendados. Diferente, de novo, do método do mapa, que é o oficial, tá? Entenderam a diferença entre método recomendado e método oficial? Então, é essa daqui, tá, pessoal? Então, são alguns métodos que o Adolfo Lutz recomenda utilizar. E solução titulante, como eu falei, ele recomenda usar o iodato a 0,01667 mol por litro. Ele fala 0,2, vai arredonda bem aqui nessa casa já, tá, pessoal? Só que a correta é essa daqui. 1 ml dessa solução de iodato reage com 8,807 mg de ácido ascórbico. Tudo bem? Eu não sei porque chegaram nesse exatamente valor, tá? Ou também você pode utilizar uma solução 10 vezes mais diluída. Você pode ou preparar a partir dessa massa aqui, ou diluindo 10 vezes a mais concentrada, tudo bem? Então, 1 ml dessa solução corresponde a 0,8807 mg de ácido ascórbico, tudo bem? Provavelmente, pessoal, isso aí vem da normalidade, uma unidade de concentração que já não é mais utilizada, tá? É muito comum ainda você ver esse tipo de associação, certo? Mas a gente vai trabalhar sempre aqui com essa solução, porque as quantidades de ácido ascórbico sempre vão ser baixas, tá? Então, o método fala que você pode usar essa, mas a maioria das vezes é melhor usar essa aqui porque vai ter menos ácido ascórbico no suco, então o ideal é usar uma solução mais diluída para você gastar um volume maior na bureta. Vamos voltar lá, pessoal, como eu falei no começo. Uma colher de ácido ascórbico tem 7 miligramas. Então, se pegar 5 gramas de ácido ascórbico, de suco em pó, para titular, com essa solução gastaria menos de 1 ml, porque já dá quase 9 miligramas. Tudo bem? Então, essa aqui eu vou gastar bem mais. No suco, daí sim, se eu pegar 200 mililitros de suco, né, o suco em caixinha, eu vou gastar uma boa quantidade aqui. Mas também não é tão alto assim. Se um é para 9, lá são 27, que é 3 vezes 9, isso é 3 mililitros. Ainda é pouco, tudo bem? Então, o ideal é você gastar sempre entre 2 terços da bureta, mais ou menos, ou 60% a 80% da bureta, tá, pessoal? É o ideal você trabalhar. O procedimento, pessoal, vou pesar uma quantidade que represente 5 miligramas de ácido ascórbico, por isso é importante ter a informação do rótulo, ou do suco em pó, ou do suco de caixinha. Vou adicionar 10 mililitros de ácido sulfúrico 20% volume-volume, tá, pessoal? De novo, é o método de acordo com o Adolfo Lutz, tá? 1 ml de iodeto de potássio 10%. A gente vai colocar mais agora o sólido, né? Vai colocar a solução. Essa solução, pessoal, a ideia é ser preparada o mais próximo possível, porque o iodeto, com o tempo exposto à luz, começa a formar um pouquinho de iodo, tá? Então, faça a solução 10% massa volume no máximo 2 dias antes de
fazer o procedimento, tá? O ideal é no dia. E 1 ml de amido 1%, feito da mesma forma que eu expliquei na aula anterior. Deu o titular com solução de iodato mais diluída, né, a 0,001667, até a coloração azulada do complexo amido-iodo. E, pessoal, como eu falei, como o volume é pequeno, o ideal é usar o sabonete de 10 ml nessa determinação. Lembrando que o sabonete de 10 ml dá 3 casas decimais, tá? Então, o ideal é usar essa saboreta aqui, tudo bem? Agora, pessoal, vamos fazer alguns exemplos, né, com o refresco em pó ou suco em pó e o de caixinha. Então, supondo eu pesei 5 massas do meu suco em pó, né? Eu resolvi, pessoal, ficar com porções próximas a uma colher, tá? E esses foram os volumes gastos para cada uma dessas massas, tá? E lembrando que a reação é essa daqui, então, para refrescar, pessoal, 3 vezes o número de mols do iodato é igual ao número de mols do ácido ascórbico. Bem, como vamos fazer os cálculos agora, pessoal? Então, de novo, 3 vezes o número de mols do iodato é igual ao número de mol de ácido ascórbico. Bem, então 3 vezes o número de mols pode ser a concentração vezes o volume gasto. E, pessoal, sempre quer saber a massa de ácido ascórbico. Então, o número de mols é massa de ácido ascórbico dividido pela massa molar do ácido ascórbico. Então, a massa do ácido ascórbico, que vai ter naquela massa de suco pesada, vai ser 3 vezes a concentração do iodato, vezes o volume gasto, deixa eu ver aqui, que foi 7,965 vezes a massa molar do ácido ascórbico. Pessoal, deixa eu fazer melhorzinho aqui. Se eu usar o volume em mililitro, automaticamente a massa vai dar em miligrama, tá? Que é o que a gente quer saber. Quantos miligramas de ácido ascórbico tem por porção de suco em pó? Realizando essa conta, pessoal, a massa do ácido ascórbico naquela porção que eu pesei vai dar 7,0154 miligramas de ácido ascórbico. Tudo bem? Isso naquela quantidade de suco em pó que eu pesei, que foi 5,01 aqui 2,6 gramas. Tem 7,0154 miligramas. Ele quer saber, pessoal, por porção, que é de 5 gramas, que é uma colher. Bem, então aqui vai ter meu teor. Então, o teor, fazendo essa regrinha de 3, né? 5 vezes 7,0154 dividido por 5,0126. Então, meu teor de ácido ascórbico vai dar 6,998 miligramas por colher. Tudo bem? Miligrama de ácido ascórbico por colher. Certo? Então aqui, pessoal, temos agora os outros cálculos, né, os outros volumes. Lembrando sempre, quando eu tenho 3 volumes, 3 valores, eu tiro a média, os resultados.
Então, meu teor médio das replicatas vai dar 7,001 miligrama por colher. Tudo bem? A estimativa de desvio padrão, a gente vai calcular sempre, né? A soma do valor menos o valor médio ao quadrado, dividido por número de replicatas menos 1. Nesse caso vai dar 0,003. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a forma de fazer o cálculo para suco em pó, ou refresco. Agora, para suco de caixinha, né, para néctar. Lembrando, pessoal, é 200 ml de suco que representa um copo, tem que ter 27 mg de ácido ascórbico. Então, pessoal, eu vou usar uma alíquota de 50 ml. Por quê? Ele fala para pesar uma alíquota perto de 5 mg. Vamos arredondar aqui para 25 para ficar mais fácil. 25 para 5 reduz 5 vezes. Então, precisava um volume 5 vezes menor aqui, 40 ml. Não tem 40, não tem uma pipeta volumétrica de 40. Ou vou ter a de 25 ou a de 50. Então, mais próxima é de 50, tudo bem? Então, é o volume referência 50 ml. Ficou claro? Então, destilando 50 ml de suco de caixinha, eu vou ter essas replicadas aqui. Tudo bem? Então, de novo, pessoal, só para lembrar que a reação, então, 3 vezes o número de mols de iodato é igual ao número de mol de ácido ascórbico. Então, 3 vezes a concentração vezes o volume gasto do iodato, né, é igual a massa de ácido ascórbico pela massa molar. Tudo bem, pessoal? É o mesmo raciocínio. Ah, Heraldo, por que eu não estou fazendo por concentração? Porque, pessoal, está pedindo a massa por copo. Bem, então o ideal é manter assim. Tudo bem? Eu podia fazer molaridade, volume de novo, depois você fazer as contas, achar a massa, ver por copo. Eu acho que assim seria mais simples, tá, pessoal? Mas pode também fazer. Então, a massa de ácido ascórbico vai ser igual a 3 vezes a concentração vezes o volume gasto, que foi de 7,667 vezes a massa molar, 176,12. Então, a massa de ácido ascórbico vai ser igual a 6,751 miligramas. Tudo bem? Então, achei a massa na minha alíquota de 50 mililitros. Em 50 mililitros, tenho 6,751 miligramas. Em um copo, que é 200, eu vou ter meu teor. Então, meu teor vai ser igual a massa de 6,751 miligramas vezes 200, que é o volume de um copo, dividido por 50, que foi minha alíquota. Então, meu teor deu 27,00 miligramas por copo. Tudo bem? Então, essa é a forma de fazer.
Se eu tivesse achado a concentração em mol por litro de ácido ascórbico no suco, eu convertia para grama por litro, depois para miligrama por litro, depois miligrama por 200 ml, tudo bem? Ia ficar mais contas, tá? Por isso fiz dessa forma aqui que eu achei mais simples de fazer, tudo bem? Aqui então, pessoal, são os outros valores, né? De novo, eu tiro a média, somando os valores, né? Vamos rascar mais aqui em cima. Vinte e sete 00 mais 2702 mais 2699 dividido por 3, a minha média vai dar 27 miligramas de ácido ascórbico por copo. E a estimativa do desvio padrão, que é a raiz, de novo, da soma do valor menos o valor médio ao quadrado, dividido por n menos 1. Nesse caso vai dar 0,02. Tudo bem, pessoal? Então, a forma de fazer o suco em pó e o suco em caixinha. Ah, Heraldo, mas eu queria fazer vitamina C em comprimido, medicamento, né, em suplemento. O ideal é procurar um método para medicamento, tudo bem, vendo a farmacopeia. Mas pode ser um método parecido, tudo bem? Detalhe, pessoal, se for fazer isso no laboratório, eu recomendo colocar suco de limão, porque a cor não atrapalha tanto, tá? Se for fazer um suco de outra cor, goiaba, laranja, pode, morango, pode ser que a coloração atrapalhe, tá? Então coloquem bastante água para diluir bem a cor, ou então tem que partir uma titulação potenciométrica, tá? Daí, quando eu fazia no laboratório, eu mandava comprar suco em pó, sabor limão, então ele ia ficar branquinho, né? Não atrapalha tanto a visualização do estudante, tá? Porque, lembrando, os estudantes estão ainda aprendendo, o ideal é ter o mínimo de interferência possível, tá? Então, recomendo o suco de limão. Certo, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Pessoal, chegou até aqui, novamente, se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa a notificação, deixa um hype. Tudo isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Quem quiser e puder colaborar financeiramente com o canal, o botão Valeu Demais está ativo. Vocês podem doar valores a partir de R$2 e o seu comentário fica em destaque. Sigam o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando sempre, sou mais ativo no Instagram, que é uma forma da gente manter contato. Dúvidas podem ser ou deixadas aqui nos comentários, estão abertos para isso, ou através da rede social, ou através do e-mail que é semduvidas@gmail.com. Tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau.